Boa tarde. Vamos iniciar a correção, da lista de atividades de matemática, que tem como tema conhecimento, adição e subtração de números inteiros, multiplicação e divisão de números inteiros. A habilidade, que nós vamos desenvolver é utilizar as operações de adição e subtração de números inteiros e as suas respectivas propriedades em situações diversas. Utilizar as operações de multiplicação e divisão de números inteiros e as suas respectivas propriedades em situações diversas. Você ainda não entende o que são números inteiros? Saiba que eles estão presentes em nosso dia a dia, como no preço das mercadorias, na temperatura do ambiente ou no nosso saldo de conta no banco. Números inteiros é um conjunto numérico composto pelos números, elemento neutro, conjunto de números naturais e os números negativos. Eles podem ser negativos, positivos ou neutro, que é o zero, Então, o exercício 1. Complete a seguinte tabela, calculando as operações dos números inteiros, como no exemplo. Então, primeiro, o x vale mais 4 e o y vale mais 2, Então, nós temos lá, mas no lugar do x a gente substitui por mais 4, no lugar do y a gente substitui por mais 2. Agora, vamos fazer o segundo. No segundo, o x vale menos 15, então no lugar do x eu vou colocar menos 15, mais aqui da formulazinha, o y vai valer 5, Que é igual. Bem, o 5 aqui vai ficar positivo, o 15 negativo. Sinais diferentes, um é negativo, o outro é positivo. Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal. Então, menos 15 mais 5, então eu vou subtrair. Então, vai ser 10 negativo, porque nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior. O próximo, o x vai valer mais 24. Então, entre parênteses, mais 24. Mais o y, que vale menos 4, fecha. O joguinho de sinal, mais com menos, vai ficar menos. Então, 24 menos 4 é igual a 20. Subtrai, conserva o sinal do maior. O maior é o positivo, 24, Agora, nós temos aqui, o x vale menos 12. Então, no lugar do x, eu ponho menos 12. Mais o y, que vale menos 4, beleza. Mais com menos vai ficar menos. Então, menos 12 com menos 4, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, vai ficar 12 mais 4 é igual a 16 e conserva o sinal. Então, menos 16, os dois é negativo. Aqui, o x é menos 1 e o y é 0. Então, o x menos 1 mais 0. Então, menos 1 mais 0 é igual a menos 1. Agora, a gente vai usar os mesmos valores da primeira tabela, mas agora é x menos y. Então, aqui, o x vale menos 15, menos da fórmula, e o y vale 5. Menos com mais vai ficar menos. Então, menos 15 com menos 5 vai ficar sinais iguais, soma e conserva. Então, vai ficar menos 20. O x aqui vale 24. Menos, lá da fórmula, o y que vale menos 4. Então, menos com menos é mais. Então, nós vamos ter 24 mais 4 é igual a 28. Na próxima tabela, o x vale menos 12. Menos lá da minha formulazinha. O y que vale menos 4. Menos com menos, mais. O 12 é negativo, o 4 é positivo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal. Então, menos 12 mais 4 é igual a 8. Nessa outra, x vale menos 1, menos o y que vale 0. Então, menos 1 com menos 0, menos 1. Aqui nós temos x vezes y,
né? Então, vamos. O x vale menos 15. Vezes o y, que vale 5. 15 vezes 5, 75 negativo, né? 5 vezes 5, 25 com 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. Então, conserva o sinal, menos 75. Nós temos o x vale 24 vezes o y, que vale menos 4. Então, vai ficar 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8. E 1, 9. Então, vai menos 96. Nesse outro exemplo aqui, nós temos o x vale menos 12. O y, menos 12. Vezes o y, menos 4. Bem, agora, menos com menos é mais. Então, vai ser 4 vezes 12 igual mais 48. Nesse outro aqui, menos 1 vezes 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0, né? X dividido por y. Então, nós temos menos 15 dividido por mais 5. 15 dividido por mais 5. Então, vai ficar 3 vezes 5, 15. Conserva o sinal do 15, né? 3 positivo. 3 negativo, desculpa aí. Depois, nós temos o 24 positivo dividido pelo 4 negativo, que é igual a 6 vezes 4, 24. Então, menos 6, né? Então, sinais. Na multiplicação ou na divisão, quando nós temos sinais diferentes, sempre resultam em sinais negativos, tá? Então, aqui, ó, negativo e positivo, resulta negativo. Positivo e negativo, resulta negativo. Sinais iguais, tanto na multiplicação quanto na divisão, resulta sinal positivo, né? Aqui nós temos o 12 negativo, dividido, menos 12, dividido por menos 4. Sinais iguais, positivo. Então, positivo, 3. Ó, sinais diferentes. Aqui é positivo, né? E aqui é negativo. Então, sinais diferentes resultam em sinal negativo. Sinais iguais resultam em sinal positivo. Menos 1 dividido por 0, né? Não tem jeito. E como? A número 2. Resolva as operações a seguir. Então, tá. Menos 7 mais 6. Sinais diferentes. Então, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, menos 7 mais 6, eu vou subtrair. Vai ficar menos 1. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, vai ficar menos 15. 10 menos 2, subtrai e conserva o sinal do maior. Maior não é 10, ele é positivo, então 10 menos 2, 8. 7 menos 13, menos 6, subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 1 com menos 0, menos 1. 16 menos 20, subtrai e conserva o sinal do maior, menos 4. Menos 18 com menos 9, soma e conserva o sinal, então menos 27. 5 menos 45, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 45 menos 5, 40, negativo, que é o sinal maior do 45. Menos 15 com menos 7, soma e conserva o sinal. Menos 15 com menos 7, menos 22. Número 3. A temperatura hoje está a 10 graus Celsius. Se ela diminuir 2 graus Celsius por dia, calcule como ficará daqui a uma semana. Bem, hoje ela está a 10 graus Celsius. Mas uma semana tem 7 dias. Em 7 dias, se ela diminuir 2 graus por dia,
quanto que ela ficará em uma semana. Então, vamos resolver aqui. 10 mais 2 vezes 7 vai ser 14 negativo. Então, eu vou colocar negativo. 10 menos 14 é igual a menos 4 graus Celsius, né? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Um alpinista, ao descer uma montanha, percebe que a temperatura é 2 graus Celsius a cada dia. Quando ele saiu, a temperatura estava menos 6 graus Celsius. 2 semanas depois, ele chegou à base da montanha. Calcule qual era a temperatura que ele encontrou ao término da descida. Bem, então, quando ele saiu, a temperatura estava menos 6 graus Celsius. Então, quando ele saiu, a temperatura era menos 6 graus Celsius. Mas, quando ele percebe, há uma temperatura de 2 graus Celsius. 2 semanas tem 14 dias. Então, mais 14 dias vezes 2 graus Celsius, né? Bem, agora vamos calcular. Menos 6, 14 vezes 2, mais 28. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 22 graus Celsius. A temperatura que ele encontrou ao término da descida, 22 graus Celsius. Número 5. A soma e a diferença entre menos 7 e 5 valem respectivamente. Então, nós temos aqui a soma e a diferença entre menos 5 e 5 valem a soma. Então, menos 7 mais 5. Essa é a soma. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, menos 2. Agora, a diferença. Menos 7 menos a parênteses, porque o 5 é positivo, né? Soma e a diferença entre o menos 7 e o menos 5, né? Entre menos 7 e 5 valem respectivamente. Então, nós temos aqui menos 7, menos 5, sinais iguais, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, nós vamos ter menos 12. Então, a alternativa correta, letra D, né? Menos 7, soma e a diferença. Número 6. José depositou em sua conta bancária a importância de R$300 e R$200. Então, ele depositou na sua conta R$300 e R$200. Então, ele depositou na sua conta R$500. Depois, ele retirou. Então, esse aqui é o que ele depositou. Ele retirou 350 e 250, né? Vamos ver qual foi o total que ele retirou primeiro. 350 mais 250. Então, 0, 5 mais 5, 10, vai 1, 3, com 1, 4, 5, 6. Então, ele retirou, né? Retirou R$600. O saldo de sua conta, representado com números relativos, é de quanto? Bem, se ele tinha 500 e retirou 600, o saldo dele vai ficar positivo ou negativo? Então, o que nós vamos fazer? 600 menos 500. 6 menos 1, 6 menos 5, 100. Então, ele vai ficar com um saldo negativo de R$100. Na número 7,
A respeito do produto entre números inteiros, assinale a alternativa correta. Bem, número 7, a alternativa correta é a letra E. O produto entre dois números com sinais diferentes tem resultado negativo. Então, se eu tenho negativo com positivo, são sinais diferentes. Mais com menos vai ser igual a menos. Então, letra E. Número 8. Marlene vai pagar uma dívida de R$300, dividindo-a em 5 parcelas iguais. Represente essa situação escrevendo uma operação com números negativos e positivos. Então, R$300, ela tem uma dívida de R$300. Então, vamos colocar menos 300, dividido por 5 parcelas. Então, 5 é positivo. Então, eu vou ter 300 dividido por 5. Toda vez que nós tivermos uma divisão com sinais diferentes, sempre resulta no sinal negativo. Então, negativo 60, né? Menos 300 dividido por mais 5, que é igual a menos 60. Então, essa foi a correção da nossa lista de matemática.